O Brasil chegou num momento decisivo na sua luta contra o crime organizado. Mas o problema, a gente sabe, é muito mais fundo do que aquilo que se vê nas ruas. Nesta análise, vamos mergulhar nos desafios sistémicos, naquilo que realmente alimenta o poder dessas organizações. É isso mesmo. O país está num ponto de inflexão. O que isso quer dizer? Quer dizer que não dá mais para ficar só na repressão do dia a dia, sabe? Chegou a hora de atacar as próprias estruturas que permitem que o crime organizado cresça e prospere. E para a gente entender bem esse cenário complexo, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar para essa encruzilhada em que o Brasil se encontra. Depois, a nova estratégia para atingir onde dói. Vamos ver também os projetos de lei que estão na mesa, os obstáculos políticos que eles enfrentam, entender o que é a tal governança criminal e, por fim, o que tudo isso significa para 2026. Bom, vamos lá. Qual é a raiz do problema, afinal? A questão é que o verdadeiro desafio não é só combater o crime que a gente vê na rua. O negócio é ir mais fundo, é mirar no cérebro das organizações criminosas, nas suas estruturas de poder. E o que isso quer dizer na prática? Que não adianta mais só ficar fazendo o mapa de onde as facções atuam. A grande virada de chave é ir direto na fonte, atacar as estruturas económicas e de apoio que fazem esses grupos florescerem. A ideia é literalmente sufocar a base de poder deles. Pois é, e essa mudança de mentalidade levou a uma estratégia completamente nova para 2025, com um foco muito claro: atingir o crime onde mais dói. E onde dói mais? No bolso, claro, no seu poder financeiro. E olhem, os números são realmente impressionantes. O Ministério Público Federal pediu o bloqueio de mais de 28 mil milhões de reais em bens ligados ao crime. É muito dinheiro. Isso dá uma dimensão do tamanho do poder econômico que se está tentando desmontar. E essa nova abordagem já está mostrando resultado pelo país todo. Como a gente vê aqui, estamos falando de mais de 60 operações, 126 prisões e mais de 400 investigações em andamento. E isso mira em tudo, viu? Desde tráfico de drogas até crimes ambientais e corrupção. E o compromisso com essa nova fase parece vir de cima. Nas palavras do próprio presidente Lula, pela primeira vez, a luta chegou ao andar de cima. Ou seja, aos círculos de poder econômico e político que sustentam o crime. É um sinal de uma abordagem sem precedente. Ok, mas para essa mudança de estratégia ter um impacto que dure, são necessárias novas ferramentas, novas leis. E é exatamente aí que entram duas propostas cruciais que estão sendo discutidas agora no Congresso. Então, a abordagem legislativa tem duas frentes. De um lado, o projeto de lei antifacção, que ataca diretamente o controle territorial e o poder financeiro dos grupos. Do outro, a PEC da Segurança Pública, que quer criar um sistema unificado para todo o país, meio que inspirado no SUS, sabe? Para garantir uma cooperação mais eficaz. Tudo isso parece ótimo no papel, né? Mas aí vem o grande problema. Essas propostas, que são cruciais, batem de frente com um muro. O muro do jogo político. Vamos entender agora como os interesses partidários estão travando tudo. A fonte que a gente analisou usa uma metáfora muito forte para descrever a situação. O progresso está atolado num pantanal da política partidária. É uma imagem poderosa que descreve uma teia de interesses tão complexa que impede o país de avançar de forma decisiva contra o crime. E um ponto muito importante, isso não é um problema de esquerda ou de direita. A fonte deixa claro que as ligações entre agentes públicos e o crime aparecem em todo o espectro político. É um sistema que se alimenta de dinheiro público, de impunidade e onde o foco muitas vezes parece ser mais em reduzir penas do que em combater o crime de verdade. Certo, e essa paralisia política toda tem consequências bem reais, bem concretas, lá na ponta. E para a gente entender essas consequências, a gente precisa falar de um conceito fundamental, o de governança criminal. Governança criminal. Soa pesado, né? Mas o que isso quer dizer exatamente? Como é que o crime organizado consegue, de facto, governar territórios e a vida das pessoas? Bom, a definição académica é bem direta. Basicamente, é quando uma organização criminosa impõe as suas próprias regras. E não só para os seus membros. Eles impõem regras para outros criminosos e, o mais grave, para os civis, para as pessoas comuns que vivem nos territórios que eles controlam. E a gente vê essa governança criminal acontecendo na prática. Em cidades como Fortaleza, por exemplo, descrita como um tabuleiro de xadrez macabro para facções do Rio.
Vemos guerras entre grupos, como a absorção de uma facção por outra e conflitos constantes que exigem até patrulhas de helicóptero. Mas aqui tem um ponto que é crucial para a gente não se enganar. Não se trata de um Estado paralelo que quer substituir o Estado. Pelo contrário, o grande lucro desses grupos vem justamente de se infiltrar na máquina estatal e de cooptá-la por dentro para os seus próprios interesses. Diante de tudo isso, a pergunta que fica é: qual é o caminho a seguir então? A parte final da nossa análise vai focar justamente no argumento central da fonte e no desafio que se coloca para o futuro do país. E esta citação resume a questão toda de forma brilhante. Quando se trata de crime organizado, o buraco é mais em cima. Ou seja, a solução não está só nas ruas. O verdadeiro problema e a verdadeira solução estão nos mais altos níveis de poder e influência. Isso tudo nos leva a um chamado à ação bem direto. A fonte desafia os eleitores a exigirem responsabilidade, a perguntarem aos seus candidatos de forma direta qual a posição deles sobre essas complexas teias de poder entre a política e o crime. E a gente termina com essa expressão poderosa e bem brasileira. É um apelo para que o país comece 2026 com uma postura firme e decisiva, com os 2 pés nos peitos do crime organizado. A grande questão que fica no ar é: será que o sistema político vai ter a força e, principalmente, a vontade para fazer isso acontecer?